Mas em relação a, por exemplo, a essa questão que você tinha citado mais no início, sobre essa reinvenção para nômades, né? Como é que surgiu isso? Como é que a Nômades apareceu depois disso tudo? Você trabalhou um tempinho com algumas grandes coisas, você teve essa experiência em São Paulo, mas aconteceu alguma coisa no meio antes que te deu Nômades? Ou você acha que o ponto da Nômades surgiu um pouco mais na pandemia, o auge? Como é que foi isso para você? Pensando bem, sim, eu acho que a Nômades, como essência, sempre teve comigo, assim, na perspectiva de, poxa, a gente vê, o trabalho nosso é um trabalho essencialmente criativo. Sim, você gasta muito, né? Eu sempre tive em ambiente de agência de publicidade e tal, né, que era a minha escola, assim, e cada pessoa tem um jeito, é bem comum desse mês, pessoas trabalharem, virarem madrugada ali no ambiente corporativo. Eu sempre curti sair, entendeu? E eu arrumava algumas fugas, assim, até às vezes para ir para casa, mesmo tomar um banho, né? Eu tenho duas ideias tomando banho, ou dando uma caminhada. E isso era um pouco atípico, até eu percebia, no ambiente fechado, né? Em São Paulo, até fica aquela coisa de, ué, onde o cara vai essa hora? Mas tinha essa liberdade, eu acho que as pessoas conseguiam usufruir disso. Tem muita gente que fuma, que acaba sendo toda hora para fumar, então eu saía para pensar no trabalho que eu estava desenvolvendo, com responsabilidade, claro. E, enfim, trazendo essa ideia da Nômades, sempre o negócio de comunicação, de agência de publicidade, é um negócio assim, um pouco muito departamentalizado, hierarquizado. Tem até aquela brincadeira do telefone sem fio, né? A pessoa começa a falar ali e chega no outro outra coisa. E eu tinha um incômodo de que, como um cara de criação, que é um cara que fica na cozinha lá, fazendo... Preparando junto com os ingredientes. Né? Então você está ali atendendo aos pedidos, né? Eu me sentia muito, e com o potencial que modéstia à parte eu tenho, eu me sentia muito distante da dor do cliente. Assim, daquela realidade. Eu falava, poxa, mas a gente está atendendo uma coisa aqui que a gente não é da rotina, criativo ir conversar com o cliente, por exemplo. Então eu comecei a subverter um pouco isso internamente. Tive uma experiência, fui sócio de uma agência aqui em Assis, onde a gente desenvolveu, acho que muitas coisas que desenvolveram essa empresa e tal. Mas essa essência que está no coração da gente, às vezes é muito particular, né? A gente tem que sair e botar em prática. Então, depois da pandemia, eu acho que eu tive o gatilho e a faísca assim, de botar isso em prática, porque eu percebi que o mundo precisava disso. Relações mais sustentáveis, né? Pessoas com pessoas. A gente parece que ficou um pouco carente, né, da relação interpessoal. E apesar de ser nômades, apesar de estar aqui em Assis e ter cliente por São Paulo, Belo Horizonte, e na verdade todas as cidades da região, menos em Assis, né? Se você for olhar no nosso portfólio, acho que todos os clientes estão no entorno aí, e alguns milhares de quilômetros até de distância, a gente percebe que a gente pode estar próximo. Então, assim, lógico, aí todo o advento das ferramentas, né, compartilhadas, colaborativas, eu acho que até a gente tem alguns clientes aí que estavam naquela janela ali de marcas da Fomentabile, né, de apoiadores que você mostrou, podem até dar um feedback sobre isso. A nossa percepção é que a gente está muito mais próximo, às vezes, apesar de estar até distante de alguns. Então, para mim, a Nômades é uma evolução. Eu acho que está acontecendo bastante no mercado, agências. Eu falo agência, a gente se posiciona um pouco diferente do termo agência. A agência vem da questão do agenciador, né, que intermedia ali a relação comercial de venda de mídia e outros serviços. A gente oferece um produto, uma estratégia, inteligência, e a gente cobra e é remunerado por isso. A gente se relaciona com os clientes na entrega de comunicação que a gente faz nesse nível, sem intermediar relações de terceiros. Isso não é a característica que faz a Nômades ser a Nômades, mas eu acho que essa questão da agilidade, até a gente, enfim, no nosso modelo de apresentação, a gente tem um cheque, assim, né, aquele organograma, né, bem chato, assim, né, de empresa, né, que tem várias pessoas, até você falar ali com a base, que às vezes é quem vai executar o trabalho, e a Nômades, que a gente até tem alguns ícones, como a fogueira, por exemplo, né? Aquele fogo de conselho, que é aquela fogueira e as pessoas no trailer da Nômades, nos sketches visuais da Nômades, tem como é que fala? O
fósforo queimando. Né, a gente queimou a cadeira não como nada místico, assim, mas como um ritual ali nosso de lançamento. E é isso que às vezes... Quebrando esse empresarial. A cadeira do escritório. Sim, queimou a cadeira do exatamente. escritório, era uma brincadeira, mas acho que virou as imagens, acho que ficaram até imagens bonitas. No release, quando a gente lançou a empresa, ela saiu nos veículos importantes aí do mercado. Enfim, eu acho que é um fôlego novo, assim, mas voltando um pouco no raciocínio aqui, a Nômades é uma resposta um pouco para esse anseio meu de estar mais próximo das dores do cliente, ter mais um trato mais empático com as pessoas, olhar a comunicação, além do que as agências de publicidade olham para as verbas dos clientes, mas olhar assim, o que está acontecendo dentro, como é que é a relação da comunicação interna, porque tipo assim, às vezes, como não tem às vezes tanta verba destinada a isso, as agências olham de uma forma negligente para esses pilares, entendeu? E eu talvez falando assim, parece que eu estou entregando ouro, mas na verdade isso tem que nascer dentro da gente, a gente tem que gostar de gente, tem que gostar disso, entendeu? Então, essa perspectiva mais mão na massa e pé na estrada da Nômades é uma coisa, eu acho que genuína dessa empresa. Tem muito a ver comigo, lógico, né? Eu sempre curti Jeep e tal, tem um pouco de estrada no nosso manifesto e tal, mas, e assim, tem tudo ali, não de forma literal, mas eu acho que entrega um pouco dessa energia, dessa garra, dessa atitude que jovens têm, né? A partir de conexões, né? De enfim, conhecer você, conhecer o pessoal aqui outro dia, me surpreendi, né? Que é uma moçada nova que vem. O que eu posso falar? Meu, coitado desses velhos que foi sentado no escritório, entendeu? Não é perguntar pro cara do lado como é que faz tal coisa, cara. Você já viu a resposta no YouTube ele faz tempo, né? E já está fazendo aqui um podcast com uma certa desenvoltura. Então eu acho que a Nômades tem um pouco a ver disso também, essa coragem, entendeu? Você chegar na linha de frente, você pegar e fazer. Eu acho que fogo tem a ver com essa energia, essa coisa também de esse calor humano, de atitude, enfim, força de vontade, convicção. Eu assisti os vídeos, né, das sketches visuais e fiquei tipo, caraca, tem muitos significados, a Nômades passa bastante significado sobre isso. Um deles, eu tava assistindo com uma colega minha, que ela é ilustradora, né? Aí era uma tatuagem no calcanhar. Aí eu parei e falei, putz, tem a ver com estrada pra mim, porque é como se eu estivesse sentindo dor. Isso, exatamente. Falei, caraca, que vibe legal o nome do espaço, é bem diferente. Então essa atitude, eu acho que é uma coisa que, pra mim isso é claro, é outro paradigma também que tem a ver com a Nômades. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Tenho 3 crianças, uma ainda não fala ainda, né? Mas os outros, aparece propaganda que a gente fez ali no YouTube, no meio dos vídeos deles, ou no meio dos jogos, né? Aqueles ads xarope pra caramba. Assim, propaganda do seu público, já fala esquipando. Meu, já vi 1000 vezes. Ninguém gosta de propaganda. Então, assim, se você não encarar essa verdade, você vai ficar ali fazendo um trabalho como se fosse dar algum resultado, e na verdade a gente precisa trazer histórias verdadeiras, coisas que impactam as pessoas, né? De fato. Então, a ideia da tatuagem eu acho que é uma coisa nesse sentido também. Não é maquiada que rolou mesmo, aconteceu. Caracas! Que dor que ela tomou até aqui perto, né? Tem um estúdio aqui perto. Sim, ele foi com a época do Max. Bem massa, super talentoso. Então, assim, valorizar essas coisas, né? Uma essência verdadeira, assim, né? Além dessa coisa impostada da propaganda, né? A parede pintadinha, tudo bonitinho, né? A embalagem é fake ali do produto, né? Para ficar sem amassados na propaganda. Isso tudo faz parte, mas a gente sabe que o mundo está cada vez mais alfabetizado, assim, do ponto de vista de visual, de informação, né? E a gente tem cada vez se preparado mais para surfar nessa onda, né? Porque o nosso negócio é comunicação. Sim.